Obrigado por estar connosco, é um prazer. Nós conhecemos-nos todos já há algum tempo, mas se calhar era giro saber desde quando, Francisco, é que tu conheces o pastor Leonídio? É assim, eu conheço o pastor Leonídio um bocadinho dentro daquele vídeo que compartilhei convosco, se calhar aí no início dos anos 80, que foi quando o pastor Leonídio ia cantar, ia pregar, na altura a Assembleia de Deus de Moscavide, portanto na altura a minha igreja e a igreja onde eu me converti, onde conheci a minha mulher, onde depois mais tarde casei, e portanto aí se calhar em 80, nessa altura, como está naquele vídeo de 82 que eu estava lá a assistir ao pastor Leonídio a cantar A Melhor Coisa, que foi uma música que eu gostei muito. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Na altura a letra era fantástica e pronto, e a interpretação do pastor Leonídio na altura era muito diferente do que era o habitual, Era emotiva. um bocadinho no ambiente da igreja, e portanto cada vez que o pastor Leonídio lá estava era sempre um momento não só da palavra, como também principalmente da parte da música, era sempre um momento importante para nós. E então, pronto, pastor Leonídio ainda não me conhecia, mas eu conheço já dá uns anos bons. É tipo, quem é que está ali? Quem é que está ao lado? Quem é que Exato, está exato, branco exato. ao lado do irmão Leonídio? E tu, Exatamente. Suzete? Eu já nem sei, se calhar quase desde que nasci. Porque as nossas histórias cruzam-se há muito tempo atrás. A minha madrinha foi colega de instituto. Da Graça. A Graça, no instituto. Portanto, teus filhos do irmão Leonídio chamavam Tia Graça. E depois eram estas viagens assim que o irmão Leonídio fazia a Coimbra com uma série de gente no tempo do instituto, no tempo do desafio jovem, nos retiros de jovens, sei lá, depois nas conferências. Exatamente. Portanto, há assim já uma história já muito, muito para trás, não vou dizer desde a barriga da minha mãe, mas já há muito, mesmo há muitos, muitos anos. Portanto, Já lá vamos. Mas isto do pregar e não sei o quê, tem que acontecer algo fundamental, não é? O Francisco até disse, quando ele se converteu, você converteu-se e teve assim um encontro poderoso. Sim, eu converti-me em Moçambique, na cidade da Beira, no dia 18 de junho de 1972. Portanto, estava lá a cumprir o serviço militar e foi lá que me converti. E sem dúvida foi, quando eu digo, ou quando não é só poderoso, foi mesmo uma coisa, foi um milagre muito grande, não é? Eu lembro-me tal e qual como se fosse hoje. Eu lembro-me perfeitamente quem pregou. Não consigo lembrar-me da mensagem em si, mas lembro-me da pessoa que pregou, o pastor Manuel Joaquim Fernandes, que foi também quem me batizou. Foi batizado lá? Fui batizado lá no dia 18 de fevereiro. Engraçado, converti-me no dia 18 de junho, depois fui batizado no Espírito Santo no dia 18 de outubro e batizado nas águas no dia 18 de fevereiro do ano seguinte, claro. Sim, senhor. Aí o 18 em força. Mas não é o número em si 18. O mais fantástico que aconteceu foi que no dia que eu me converti, eu vim para o quartel, juntamente com o pessoal com quem eu fui, e chego ao quartel e durante a viagem do quartel, até ao quartel, eu ouvia, mas literalmente eu ouvia na minha cabeça
uma frase, Efésios 2:13. Efésios 2:13. Epá, e eu disse, não, há aqui qualquer coisa que não está bem. Nunca mais ponho os pés naquela igreja. Eu estou a ficar maluco. Isto é verdade. Epá, e quando chego ao quartel, o rapaz que me levou, que é o Alfredo Silva, que muita gente conhece ainda hoje, epá, eu disse, Alfredo, que é isso? Só isso na minha cabeça, Efésios 2:13, epá, eu nunca mais ponho os pés naquela igreja, desculpa lá. E ele disse, pá, mas isso é da Bíblia. Qual Bíblia? Eu nunca li a Bíblia, eu nunca ouvi a Bíblia, não sei nada da Bíblia, o que é isso? É da Bíblia, é. E ele foi e abriu a Bíblia. Epá, à noite abriu a Bíblia e quando eu olho, mas agora vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Eu leio aquilo, E fez estou a sentido. ouvir hoje, agora aqui neste lugar, tal e qual como foi, pá, eu fiquei com tanto medo, eu disse, não, aqui, não, isto não pode ser. Epá, das duas uma, ou Deus existe eu vou morrer, ou Deus não existe eu morro na mesma. E eu disse, não, epá, se isto é mesmo Deus, então a partir de agora eu vou seguir a Deus até hoje. Foi tudo Até ou nada. hoje. Foi mesmo assim, até hoje. Sem sombra de dúvidas, até hoje. Epá, e mesmo quando vem assim, aqueles reveses na vida, eu lembro-me disto, que é para me agarrar a... Pá, calma aí, que é isto mesmo. E foi mesmo. Verdade. E a partir daí foi uma caminhada sempre a 200 a hora? Não, foi assim, eu estava em Moçambique, não é? Ora, eu era conhecido pelo maior bêbado que havia no batalhão, 600 e tal homens, no batalhão de caçadores paraquedistas, número 31, na cidade da Beira. Epá, e de repente eles veem-me a trocar a garrafa de litro de cerveja, que lá chamava-se Bazuca, que era a minha alcunha. Lá era o Bazuca, por causa disso. E vêm-me Hoje em dia trocar... bazuca é outra coisa. A Bazuca é outra Bazuca. É tal e qual. Epá, e vêm-me trocar aquilo por uma Bíblia e eu começo a ir para a formatura da manhã com a Bíblia dentro das calças lá da farda e tal. Epá. E aquela malta, que é isso, pá? Uma Bíblia? Bazuca, tu agora andas com uma Bíblia. Epá, tu eras um desgraçado que andavas sempre bêbado, mas agora continuas a ser um desgraçado. És em padre, em Testemunha de Jeová, o que é que se passa contigo? Epá, era a altura, as pessoas também não sabiam dizer mais nada, senão... E não uma das coisas que eu hoje estou convicto, o diabo nunca vai dizer bem de mim, nem de ti, nem de ninguém que queira servir a Deus. Epá, primeiro era desgraçado que andava bêbado, depois era desgraçado que tinha a Bíblia. Mas o que é facto é que desde essa altura eu nunca mais aceitei de maneira nenhuma voltar atrás, ao ponto de que eu tinha mais pessoas reunidas comigo em termos devocionais e oração e não sei o quê. Lá pessoal da tropa e convertidos, que eu comecei a levar pessoal à igreja, do que havia malta nas missas e tudo lá. É verdade. Eles achavam o que é que se passa. O que é que se passa? E muita gente dizia mesmo, alguma coisa aconteceu contigo. Eu lembro-me de um rapaz que ainda hoje é vivo, que é o Lucas, chama-se Lucas, ele que se converteu 15 dias, 3 semanas depois de mim. Ele chegou ao pé de mim e disse, onde é que tu andas? Eu também quero o que tu tens. Espetacular. E ele veio à igreja, e ele chegou lá à igreja, isto é verdade, ele chegou lá à igreja e o pregador estava a pregar e tal, e aqui gente precisa de Jesus. E ele levanta-se, eu também quero. E o pregador, mas eu não fiz convite, eu não me mandei vir à frente, o que é que se passa aqui? Eu também quero. E até hoje. Muito bom. Entretanto, faz um instituto, envolve-se com o Desafio Jovem e é uma longa caminhada também de boa história. Sim, em relação ao instituto, pronto, tive a graça de Deus. A gente não vai falar aqui em sorte. Foi graça de Deus que, primeiro, faço parte da primeira
classe do pessoal do Instituto, no primeiro ano do Instituto, que tinha uma certa, um enorme número de homens e mulheres jovens, mais jovens do que eu até, e outros não tão jovens, mas gente que amava e queria servir a Deus. E alguns deles ainda hoje são pastores de igrejas bastante grandes, outros já faleceram, mas tiveram ministérios enormes. E eu tive essa vantagem. Tive a vantagem de estar perto de gente a quem é assim, ia dizer a quem eu ajudei, não, que me ajudaram a mim. Me ajudaram a mim. Que me ajudaram a mim. Quando acaba o Instituto, pronto, isto é uma longa história, não vou falar disto agora, porque quando acaba o Instituto eu era conhecido por cantar, apenas. E a minha alcunha era cantor, o que ainda hoje, cantor evangélico em Portugal não dá dinheiro. Para cantor. Ainda hoje, cantor evangélico em Portugal, só evangélico não dá dinheiro. Se fosse na América, no Brasil, por aí fora é tudo bem, mas em Portugal não dá. Nunca deu e então, duvido que vá dar. E se fosse para dar dinheiro, você escolhia ser o Pavarotti ou o Carlos do Carmo? O Fernando Farinha. Sempre gostei do Fernando Farinha. Okay. E se eu morrer na batalha, só quero ter por mortalha a bandeira nacional e na campa do soldado só quero o nome gravado, o nome de Portugal. Fernando Farinha. Eu gostava muito de Fernando Farinha. Mas independentemente disso, a verdade é esta, é que eu acabei o Instituto e os meus colegas, um ia para pastor disto, outro ia evangelista, outro ia isto, aquilo outro, e eu ia para cantor se tivesse chance. Mas graças a Deus fui trabalhar com um homem que ainda hoje admiro muito, o pastor Luís Reis, que era evangelista das campanhas de evangelização, de cura divina, e aprendi imenso o tempo que tive com ele. Tivemos em vários lugares, aliás, Portugal é Zalés, fomos à África do Sul e tudo, e vi milagres, mas genuínos milagres, como é difícil explicar. E isso ajudou-me. Ajudou-me e deu-me embalagem para quê? Dali fui para o Desafio Jovem. Eu entrei no Desafio Jovem em 1980 e pouco tempo depois era o diretor do Desafio Jovem, mas quando começámos o centro em Fanhões, aquilo, enfim, quer dizer, aquilo não era centro. Para já eu não aprendi. Na escola bíblica houve duas coisas que não aprendi. Foi a fazer funerais e já fiz dezenas e dezenas, se não centenas, e foi tomar conta de toxicodependentes. Não aprendi, mas Deus é Deus e Deus fez muita coisa, muita gente que ainda hoje pode testemunhar em todo lado que foram transformados. É um tipo de milagre diferente, nem sabemos dizer quantas pessoas sofreram essa transformação. É verdade. Porque foi uma mudança de vida muito grande na vida das pessoas, das famílias, das igrejas no país. É verdade. Uma altura que ninguém acreditava, não é? Agora já se acredita, já se investe. Pois, não é? E hoje até já não são drogados, hoje são toxicodependentes. Mas naquela altura eram drogados, que era uma coisa muito feia. Quando eu fui para viver para Fanhões, Pastor Paulo, então, e os meus colegas, amigos, família, tu vais pôr as tuas crianças a viver no meio dos drogados. Não, mas assim foi. E é preciso amor, pastor, quando leva para casa aquele indivíduo que nem a esposa conseguia com o cheiro e vai tomar banho e dá-lhe a roupa. Ora bem. E aqui está ele e agora vai comer. Tal e qual, aconteceu isso. Isso é tremendo. Aconteceu isso. O primeiro rapaz que entrou no programa do Desafio Jovem foi na minha casa, a minha mulher... Eu disse à minha mulher, ele vai tomar banho e tens aqui a roupa dele, lava a roupa dele. Minha mulher tocou na roupa dele e disse, amor, eu não. Eu dou-lhe roupa tua, está bem, dá. Mas só que o rapaz era talvez eu o XL e ele era o M, coisa assim de género, saiu de lá com uma camisa que parecia uma camisa de dormir e umas calças e uns sapatos toda a abanar, mas foi.
Um cantor foi. gospel. É verdade. Epá, mas foi o primeiro, depois o segundo, Esse é tremendo. depois o terceiro e depois eram dezenas. Epá, louvado seja Deus. Outra coisa muito importante é a Igreja, a nível nacional, abraçou. É verdade. E falando aqui da Suzete, a Igreja de Coimbra, sem dúvida alguma, era o pastor José Neves, que lá estava, meu colega de instituto, que foi a igreja que mais abençoou naquela altura. Eu lembro-me, estamos a falar em quê? Pá, em 1985, 87, coisa assim do género, num culto de Natal, fomos com uma carrinha de caixa aberta Mitsubishi que veio a abarrotar de Coimbra para Lisboa, que até animais vivos Uma trazia. vaca. Trazia tudo, bacalhau, não sei o quê, mistura. E não havia um saco que não trouxesse dinheiro. Naquela altura trouxemos mais de 1000 contos que as pessoas deram. E gente que não era gente rica. Aquilo era gente humilde, e gente com dificuldades, mas com um amor excepcional. Foi sem dúvida. Eu ainda hoje me lembro, com muita gratidão, desse povo. Aquelas congregações todas à volta de Coimbra. Tínhamos um retiro, um acampamento no Paraíso, chamado no Paraíso, que era no pé da Serra da Estrela, lá para o pé mesmo perto da Serra da Estrela. A malta nova, malta do Desafio Jovem, pessoal de Coimbra, tempos extraordinários, coisa maravilhosa. Portanto, estaríamos aqui horas e horas a falar disto, de gente boa, porque ao fim e ao cabo o Desafio Jovem nunca foi, nem nunca irá de ser nada sem o povo de Deus, é que, aliás, a Igreja é que alimenta a Igreja, ou seja, não é? A comunidade, o povo, as pessoas, o amor é que vence, a Bíblia diz, o amor vence tudo, nunca falha. Vence o temor, vence a doença, vence a pobreza, vence a desgraça, vence tudo. E eu tenho muita admiração por essa gente, sem dúvida nenhuma. Você parece que se converteu para desbravar terreno. Não é? Desbravou terreno no Desafio Jovem, desbravou terreno no Canadá. Não é? Eu lembro, em 91, quando você chegou lá ao Canadá, aquela igreja em pouco tempo passou a ter, já não me lembro, 400, 500 pessoas. Assim, assim, nós, era uma igreja local, passaram a ser 6, e no conjunto dessas 6 tínhamos umas 700 pessoas no espaço de 4 anos. Mas cá está outra vez. Eu nunca tinha pastoreado uma igreja. Tive com o pastor Luís Reis, depois no Desafio Jovem, depois vou para pastor, para Toronto. Coisa que eu dizia, trabalhar com imigrantes, nunca. Primeiro dizia que com drogados, nunca. Depois com imigrantes, nunca. E agora diga a toda a gente, nunca digas nunca. Porque a única coisa que era, eu sempre também nunca disse a Deus nunca. Se tu estás nisto, embora lá. E foi numa altura muito difícil, melodramática e tudo mais, que não vale a pena aqui falar. Pois. Mas foi também uma altura onde Deus carimbou a 100%. Superabundou graça. Eu nunca vi tanta gente a correr para aceitar Jesus. Mas não era só aos domingos, era todos os dias que abríamos a igreja, todos os dias tínhamos gente lá com fome, com sede. E gente boa. Muito boa. É verdade. E outra coisa, 60% deles eram açorianos. Ao ponto de também é uma questão, também tem muito a ver comigo, eu sou uma pessoa de ouvido, eu não toco por música, é de ouvido, então como vou de ouvido, eu apanho tudo o que é de ouvido. E então já falava açoriano como eles, e também falava daquelas frases idiomáticas, especialmente da Ilha de São Miguel, onde é o acento mais carregado, e então eles adoravam. Se fosse uma pessoa a brincar com eles, não gostam, naturalmente.
mas eu fazia aquilo espontaneamente e com muito amor mesmo. Eu amei mesmo aquela gente como raramente se ama, e eles sentiram esse amor. E eles amaram-me a mim também, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Uns aninhos depois de chegar a Portugal, ou regressar a Portugal, começa então esta comunidade. No dia 18 de outubro. E essa? Dia 18 de outubro de 1998, E essa? começa o Centro de Renovação Cristã. Você sabe, os É chineses, verdade, você sabe que os Suzete, chineses... ali no cinema da Encarnação, tal e qual, muito perto aqui. Exato. E foi assim, na realidade essa não era a ideia. Eu vim do Canadá para Portugal com um sentimento de amor muito grande pelo meu país, que eu sempre amei, e com aquele sentimento de que se Deus está a fazer um avivamento tão grande aqui em Toronto, mais depressa fazem em Portugal. E foi por causa disso que eu vim para Portugal. E eu vim, claro, o pastor João Martins, que é agora o pastor aqui da Casa da Cidade, ele era o pastor, o diretor do Desafio Jovem, disse: você vem trabalhar comigo, vamos trabalhar juntos, vamos para a Operação Josué, e através da Operação Josué e do evangelismo, você segue essa visão de plantar igrejas. E foi assim. E começámos com muita garra. De repente, tínhamos tanta gente já na Operação Josué que o Instituto Bíblico, na pessoa do pastor Osland, disse: porque é que vocês não vêm para aqui, para o Instituto, a Operação Josué? Porque já não tem espaço para vocês, e assim você ensina a eles, ensina os nossos alunos, e nessa altura a base passa a ser daqui, e vão evangelizar e vão começar igrejas e tudo mais. E assim foi. E de repente eu tinha 60 e tal alunos no Instituto Bíblico, eu era professor de várias, e era o diretor da Operação Josué, professor de várias disciplinas, mas com a ideia de plantar igrejas. Escrevo uma circular para todas as igrejas no país: quem quiser plantar igrejas em lugares onde não há igreja, nós vamos aí de graça. Tínhamos o apoio do Instituto, do Desafio Jovem, e íamos lá. Tínhamos a tenda do Desafio Jovem também para fazer as campanhas, e bora lá. E conseguimos ir a uns 2 lugares, pelo menos, onde dava para fazer isso, e fomos. O que acontece é que na hora em que nós íamos para abrir o espaço para começar a igreja, e tal, não há dinheiro e não sei o quê e tal, e coisa, não temos condições, não sei. Eu disse: não, espera aí, então eu ando a prometer a estes rapazes que vamos ter hipótese de criar um avivamento nesta nação, de plantar igrejas, de evangelizar, de trazer pessoas. E agora nesta hora, na hora H, não, então não pode ser. Então, se ninguém quer começar, começo eu. E foi assim. Passado algum tempo, eu cheguei ao pastor Osland, cheguei ao pastor João, disse: olha, eu vou sair do Desafio Jovem, vou sair do Instituto e vou plantar uma igreja. E assim foi. Claro, quando eu falei em plantar uma igreja em Lisboa, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, mas onde talvez só 5 ou 10 mil é que são crentes, acharam um escândalo porque é que eu não fui para o Alentejo. No Alentejo. Por acaso houve uma pessoa que me disse isso, e eu disse: vai tu. Para quem quiser ouvir, vai tu. Tu nunca saíste aqui de Lisboa, nunca fizeste nada na vida e estás-me a mandar a mim. Eu fui plantar igrejas a 7.000 quilómetros daqui e tu estás-me a mandar ir para o Alentejo. Vai tu. E o facto é que, passado um ano, o CRC, portanto o Centro de Renovação Cristã, era uma das maiores igrejas do país. Porquê? A Suzete, lembra-se disso. A Suzete, nós saíamos, montávamos o estaminé todo, o som, isto, aquilo, tudo, para fazer o culto, depois desmontávamos, íamos embora, depois na quarta-feira a seguir montávamos, depois desmontávamos, e durante a semana era evangelismo, era visitação, não era? Suzete? Era. O que é que se fazia? Nós visitávamos as pessoas todas ali na zona, corríamos as pessoas ali no mercado, visitávamos toda a gente,
fazíamos evangelismo. Era uma equipa Conhecíamos jeitosa. Éramos 10 pessoas. Não, mais ou menos. eram uns 15. Éramos muitos. Casais, 5 Solteiros. casais e mais uns 3 solteiros. Boa gente, muito boa gente. Montávamos tudo de manhã, chegávamos, limpávamos tudo o que estava sujo, montávamos a igreja toda. Era porque o cinema? cinema tinha, No cinema, o é? cinema No tinha filme no dia antes. E então casas de banho, não é preciso dizer mais nada. E eles chegavam lá às 7h30 da manhã, limpavam, lavavam tudo e punham aquilo impecável. Espetacular. E depois vestíamos a rigor e íamos para a porta com um Tal e sorriso. qual, depois deviam-se vestir. Mas não, isto é verdade. Pronto, as pessoas podem dizer, o pastor Leonídio. Não, o pastor Leonídio não. Não foi o pastor Leonídio. O pastor Leonídio foi apenas o mais louco deles todos. Porque todos nós tínhamos uma porcentagem de loucura para nos amandarmos de cabeça assim de repente. O que é facto é que foi a equipa que Deus nos deu no início, vamos dizer, os culpados de haver tanto resultado em tão pouco tempo. Eles trabalhavam muito, 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 muito. Aliás, começámos, 6 meses depois já tínhamos a igreja em Fanhões. Depois, mais 3 ou 4 meses, a de Palmela. E depois fomos para Peniche. E depois de Peniche para Gaia, Cocujens. Quer dizer, no espaço de 1 ano, 2 anos, o máximo, já tínhamos quase 10 congregações espalhadas. E foi isso que levou depois alguns deles também a sair de onde nós estávamos e ir ajudar. E depois, entretanto, viemos para Cabo Ruivo. Já mais estabilizados, não foi assim? Foi. E depois em 2001, aqui Há para a 7 Casa da anos Cidade, atrás, sim. há 7 anos Não depois. sou boa com números, mas sim. Casa da Cidade. O Cabo Ruivo já estava a ficar pequeno. Cabo Ruivo. Cabo Ruivo foi um espetáculo. Coisa tremenda. Em 2004, estávamos em Cabo Ruivo, no Europeu. Aquela igreja, talvez a primeira igreja do país, a fazer os jogos do futebol de 2004 online com sardinhas assadas cá fora. Isto foi em junho. Foi. Uma multidão de gente. Uma multidão de gente. Gente que, a maior parte deles não iam a igreja nenhuma. Tanto gente que, é verdade, também fizemos o Festival de Esperança em Chelas e no Vale do Silêncio, onde também centenas de pessoas ouviram o Evangelho. Quer dizer, e é uma das coisas que eu acredito que vamos dizer, no nosso país há uma necessidade muito grande de se ouvir uma alternativa às vozes que existem a todos os níveis, políticos e religiosos e económicos, porque há muito medo nas pessoas e há uma falta muito grande de Deus, acima de tudo, de Deus. Se, assim, meio tom de brincadeira, se pudesse resumir então esta conversa, 18 é muito importante. 18 é assim, até agora tem sido 18. Como eu já tenho 72, não me importava Mas ir quem aos ouve, 81. quem ouve. Invertir a coisa e tal, 81. Então reforma-se aos 81, é isso? Não, é assim, reformado já estou. Mas é uma reforma meio esquisita, meio estranha. Cada vez trabalho mais. Mas a verdade é esta. Servir a Deus tem sido um privilégio e que eu amo. Amo pessoas, acima de tudo. Mais do que qualquer outra coisa, amo pessoas. Estupidamente amo pessoas. Se é que se pode dizer. Porque sem isso eu não estaria aqui de maneira nenhuma. Você tem sido uma inspiração para muita gente, eu inclusive, e é um privilégio continuar a poder contar consigo. E eu também. Muito obrigado a todos. Antes de terminarmos, só queria dizer que temos uma versão alongada, não é? Ora bem. Ui! Há muitos detalhes que não ficam numa conversa de tão poucos minutos, mas é verdade, uma inspiração ao longo do tempo através da música, das palavras, das pregações e também destes atos de loucura, como o irmão Línidio diria, mas eu acho que são atos
também de fé e de confiança em Deus, que moveram, que destabilizaram, mas que fizeram crescer coisas novas. E a história não pode ficar sem ser contada. E as novas gerações precisam de ouvir a história também. Serem inspirados a mexerem-se, a ter essa genica que você ainda tem aí na guerra. Epá, e já estou como o outro. E mais não disse, não sabia ler nem escrever. Mas você ainda fez o curso de Psicologia. No Sim, final sim, disto. é setora. Epá. É doutor, Epá. calma, foi. Epá, é um doutor assim, meio coisa. Então é pastor, pai, psicólogo, E, padrinho.